Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Mas não se esquece de ativar as notificações, coloca lá, porque pode ser que você não esteja sendo avisado. Também pode ser que você esteja sendo desinscrito. Então sempre confere se você está inscrito no canal. Eu posto vídeos aqui no canal às 8 da manhã e às 18 horas. 8 da manhã nós temos a oração da manhã e às 18 horas nós temos os estudos bíblicos. Amém? Nós temos também o segundo canal, que é o Bíblia Falada Mari Garcia. Não deixe de seguir. Vai ser uma bênção ter você lá comigo para a gente acompanhar a leitura das Escrituras Sagradas. E eu também estou colocando o Bíblia Falada no Spotify. Então você já pode procurar lá. Eu tenho um link no Instagram do Spotify do Bíblia Falada. Já estou começando a soltar lá os áudios do Bíblia Falada. E não se esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais, o Instagram, Telegram e Facebook. Vou deixar aqui embaixo também na descrição para vocês. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Essa é uma passagem que nós lemos em Mateus 24, 42 e continua. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Perceba como Jesus aqui começa este ensino de Mateus 24 com a palavra portanto. Ou seja, qual é a atitude que vocês devem tomar diante a tudo aquilo que eu acabei de dizer? Qual a nossa atitude, qual a sua atitude diante dos eventos que virão no fim? E este texto, ele está dentro de um contexto após a explicação de Jesus sobre a geração de Noé. Um será deixado, o outro será levado. Então ele está dizendo para os seus discípulos, portanto, após dizer tudo isso, como vocês devem se preparar diante as coisas que virão, diante ao tempo do fim? E aí ele diz, vigiai. A Bíblia tem inúmeras passagens falando sobre vigilância, e eu vou ler uma delas para vocês. Isaías 62, versículo 6, que diz assim, ó Jerusalém, coloquei vigia sobre os teus muros, que não se calaram de dia nem de noite. Ó vós que invocais o Senhor, não descanseis e não lhe deis descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Então aqui o profeta Isaías está dizendo que foram colocados vigias sobre o muro, que não se calariam para invocar o nome do Senhor, para eles não descansarem. A vigilância, ela está muito ligada a estar atento espiritualmente, a estar atento para invocar o nome do Senhor, a estar atento como uma postura onde eu me prontifico espiritualmente a qualquer momento de estar invocando ao Senhor. Eu não tenho um tempo de descanso espiritualmente. Eu não tenho um tempo de descanso onde eu baixo a minha guarda, mas eu estou o tempo inteiro ali, ó, de mãos levantadas, invocando ao Senhor. E é isso que Jesus está falando aqui com a palavra vigiai. E quando ele continua a frase, ele diz assim, porque vocês não sabem o dia e a hora. Então perceba que existe aí um fator de surpresa, existe um fator de não saber, de ser algo que vamos ser surpreendidos. Então existe este fator de uma surpresa, descrito aqui em Mateus 24.
Então por isso que ele está falando, fiquem já preparados. É a mesma coisa de nós estarmos nos aprontando para uma festa. Imagina aí você tem uma festa para ir, só que você não sabe exatamente que dia vai ser essa festa. Você sabe que ela vai ser por volta desta semana. E aí o que você faz? Você já deixa, de repente, o seu cabelo cortado, você que é homem, você que é mulher, já lava o seu cabelo, deixa ele escovado, você, de repente, já faz uma unha, já deixa a unha mais ou menos pronta, se você precisar comprar uma roupinha legal, você já deixa aquela roupinha preparada. Isso por quê? Porque você já está se preparando, porque você já sabe que é durante aquela semana que aquela festa vai acontecer. Então, ele está dizendo aqui, você não sabe o dia exato que vai ser. Nós não sabemos o dia exato da volta de Jesus, mas nós sabemos os sinais, nós sabemos as temporadas, nós sabemos as dores de parto aumentando, nós conseguimos notar os sinais que ele já nos disse e que estão se intensificando. Então nós começamos a se preparar com mais intensidade. Então nós vamos deixando a nossa roupa ali prontinha. E são roupas brancas, são vestes brancas, vestes de louvor, vestes de adoração, vestes de santidade. Essas são as roupas que a gente vai preparando, mesmo não sabendo o dia da volta de Jesus. Nós lemos 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 9, nós lemos assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos queimando se dissolvendo, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Então, se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas devem ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa deste dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência de nosso Senhor. Perceba que aqui, em 2 Pedro, ele começa falando que o Senhor não vai retardar a sua promessa. Qual promessa? A promessa da sua volta. Ok? Ainda que alguns os considerem demoradas, mas ele é paciente e ele não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Então veja que interessante, ele começa falando que o Senhor não vai tardar com a sua promessa, mas que esse tempo de demora é justamente em prol daqueles que ainda não se arrependeram, daqueles que ainda não tiveram a salvação. Então Deus está tendo misericórdia do seu povo no tempo que ele demora. Não é porque nós já conhecemos a Jesus, que nós temos que esquecer do nosso irmão que ainda não conheceu. Então, Deus, ele vai além do nosso pensamento. Nós, muitas vezes, somos egoístas e pensamos assim, pô, a minha família está salva, eu estou salva, os meus filhos estão encaminhados, tá tudo bem, né? Jesus volta logo. Mas Pedro está dizendo assim, ele é misericordioso, ele está ansiando por mais pessoas se arrependerem, ele está dando mais tempo para as pessoas. Amém? Nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 1, que diz: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Perceba como essa expressão ladrão à noite, ela está o tempo todo relacionada a esse fator surpresa que o próprio Jesus disse lá em Mateus 24, 42. É um fator de vigilância. Então, o vigia, ele fica para quê? Para o ladrão, justamente para o ladrão que vem à noite. Olha que interessante, essa conotação de Jesus vir como ladrão, né? Jesus, um homem bom que vem trazer a salvação, mas ele vem num fator de surpresa, assim como viria um ladrão para quem não estiver preparado. Mas para quem estiver preparado, ele não vem como ladrão, que é o caso de quem está preparando como você e eu, a igreja de Cristo, que está se santificando e se arrependendo dos pecados. Então nós estamos ali vigilantes, como vigias, como sentinelas. Então é um estilo de vida para que nós não sejamos surpreendidos. É um estilo de vida para que nós estejamos vigilantes. Não é um preparo de um dia, é um preparo de um estilo de vida. Então a gente vive uma vida nos preparando. Entenda uma coisa, você estando vivo ou já tendo morrido, na volta de Cristo, vai ser importante o seu preparo. Por quê? Se durante em vida
você se preparou e morreu? E aí Jesus voltou e você estava morto? Os seus corpos serão ressuscitados, glorificados, você vai receber um corpo glorificado, um corpo imortal, um corpo incorruptível, e com este corpo você vai reinar com Cristo, mas você passará também pelo julgamento e ele saberá o quanto você se preparou, o quanto você realmente viveu uma vida santa como vigia. Perceba que esta mensagem, ela é tanto para a geração do fim, ela é tanto para aqueles que estarão vivos, né? E acredito eu que podemos ser até nós, ou os nossos filhos, como eu sempre digo, mas pode ser que não. Pode ser que não. Quem sou eu para entender exatamente o dia? O próprio Jesus está dizendo, o dia vocês não sabem. Então, vão se preparando. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o quê? Eu vou me preparar, mesmo ainda não sendo a minha geração da volta de Jesus. Mas eu estou o tempo inteiro pensando, Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode querer voltar a qualquer momento. É claro que antes de Jesus voltar, virá a grande tribulação, porque Jesus vem após a grande tribulação. Mas o nosso preparo, ele acontece antes de tudo isso. E aí nós temos lá em Marcos 13, a partir do versículo 35 assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá este tempo. De novo a palavra vigia, olha que interessante. E de novo o fator surpresa, vocês não sabem. E continua, é como um homem que sai de viagem. Ele deixa a sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos, vigiem. Muito interessante aqui no Evangelho de Marcos, essa conotação de estar vigilante, né? De quando o dono da casa voltar, e aqui o dono da casa é o Senhor Jesus. Lucas 21, a partir do versículo 34, assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Então aqui o que está querendo dizer para nós? Que o nosso coração não esteja preenchido com preocupações do dia a dia apenas, com preocupações do nosso presente, do mundo, com coisas mundanas, né? E ele continua: e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, olha aqui, como um laço, como um impedimento, né? Interessante aqui, eu estou lendo na versão Ara, é interessante como ele está dizendo assim, não preencha o seu coração com a embriaguez, né? A embriaguez que ela faz você sair da realidade, as drogas elas fazem você sair da realidade. Não preencha o seu coração com as preocupações deste mundo, com orgias, né? Orgias o que são? Prazeres momentâneos, né? Prazeres do dia a dia apenas, prazeres que acabam no estralar de dedos, né? Que é uma coisa momentânea. E óbvio, é o pecado, né, gente? É o pecado enlaçando você ali. E aí, quando Jesus voltar, você vai estar completamente dentro deste sistema do mundo, dessas preocupações do mundo. Você não vai tirar nenhum tempo para vigiar, para se preparar, né? E aí Jesus vem e você é pego pelo laço. Quem que é pego pelo laço? É aquele que não recebe a salvação. É aquele que é pego de surpresa. Então, todos nós que não formos pegos de surpresa, receberemos a salvação. Receberemos corpos glorificados. Nós temos também sobre o vigia em Mateus 24, 45. Quem é, pois, servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo que meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Perceba como aquele diz assim, que o trabalhador vai estar dizendo, meu senhor está demorando. E ele vai começar a bater nos seus servos e começar a beber e comer com os beberrões. Ou seja, seguir em orgias, bater no seu servo, o que quer dizer? Fazer coisas erradas, ilícitas, né? Agir mal com o próximo, ao invés de eu me preocupar com o próximo, ao invés de eu levar amor próximo. Porque, queridos, a preparação, ela não é só para você. Quando nós estamos nos preparando, as pessoas que estão ao nosso redor, elas recebem dessa preparação. Entenda isso. O reino de Deus, ele é tão maravilhoso
que quando nós entendemos o reino de Deus em nós, e nós começamos a nos preparar, este reino transborda. A boca fala daquilo que o coração está cheio, isso é completamente verdade. Quando nós enchemos o nosso coração de santidade, de amor, de palavra, de vida, todos os lugares que nós vamos, a gente vai passando isso para frente. A gente vai transferindo este amor. A gente vai transferindo essa preparação. A gente vai transferindo essa noção de estar alerta, de estar vigilante. E aí não passaremos pela surpresa na volta de Jesus. Semelhante, nós temos também a parábola das 10 virgens, que já é bem falada aqui por mim no canal, mas eu vou ler um pedacinho para vocês também. Mateus 25:1. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com seu noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Interessante, né? Metade de cada uma. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Olha que interessante. Não levaram óleo, não levaram a adoração, não levaram a santidade, não levaram o preparo da pureza, não levaram dias e dias estudando a palavra, não levaram dias e dias se prostrando, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, se arrependendo, orando, intercedendo pelos irmãos, ajudando o necessitado. Não levaram isso com elas, deixaram para trás. Por quê? Porque elas não tiveram se preparando durante o tempo devido. Então, não tinha o que levar, não tinha azeite para levar, certo? Não tinha óleo para levar. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar. Olha aí, demorou, de novo, demorou. Porque para nós humanos, Jesus realmente demora a chegar. Os discípulos, na época de Jesus, antes dele ir embora, já estavam falando, não, quando que o Senhor vai voltar? Por conta do desespero da volta de Jesus, da esperança da salvação, da esperança da vida, da esperança de termos corpos incorruptíveis, da esperança de que nós somos apenas viajantes nessa terra. Nós estamos em uma jornada aqui. E é por isso que eu te chamo também de querido viajante da palavra de Deus. Não só porque eu quero que você viaje comigo na palavra de Deus. Viaje numa viagem prazerosa, entendendo as escrituras, não apenas lendo por alto. Mas eu quero que você viva o que você leia. Eu quero que você entenda que nós estamos numa viagem. Nós somos viajantes nessa terra. E nós vamos viver com Cristo. Na verdade, o que Cristo sempre quis em nós, no nosso meio, foi o Jardim do Éden. E ele trará novamente esse Jardim do Éden, essa semelhança com o Jardim do Éden no milênio e depois na eternidade. E é isso que nós temos que ansiar. Amém? E aí continua, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Veja bem, à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-la. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dá um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. E aí lá no final diz assim, mais tarde vieram também as outras e disseram para que o noivo abrisse a porta para elas, né? Porque eles foram embora só com as 5 noivas prudentes. E ele respondeu, a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Aqui é interessante que Mateus 25 ele já insere mais a palavra hora, porque até então, lá em Mateus 24:42 não tinha a palavra hora, era só vigiem porque vocês não sabem o dia. Aqui vocês não sabem o dia e a hora, ou seja, é mais grave ainda, a gente não sabe nada. Entendeu? A gente pode especular, a gente pode fazer conta, a gente pode partir por diversos tipos de estudos escatológicos e tentarmos discernir e descobrir uma data exata, mas a gente não consegue, não tem como. Então o que a gente faz? Nós vemos os sinais, nós vemos as temporadas e nós vamos nos preparando, nós vamos nos tornando vigias. Então, queridos, a vida passa muito rápido. Nós precisamos estar com o nosso coração muito ciente do que é a nossa vida. E a nossa vida, acima de todos os nossos afazeres, preocupações, valores, até a própria família. A nossa vida está em primeiro lugar, estarmos vigilantes. Portanto, a gente tem que colocar a nossa vida num papel todo dia de manhã, e para isso que serve a oração, para isso que serve o quebrantamento. E eu coloco naquele papel e falo assim, deixa eu ver o que eu estou errando, e você corre atrás, novamente, para mudar, para voltar atrás, e para se tornar um vigia realmente, e estar preparado para a volta de Jesus. E é isso que devemos fazer enquanto nós estamos esperando. Nós lemos Isaías 62:10. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho para o povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, levantai a bandeira aos povos. O Senhor proclamou aos confins da terra, dizei à filha de Sião, o teu Salvador vem, o teu galardão vem com ele, e a sua recompensa o acompanha. E lhe chamarão povo santo, remido do Senhor, e tu serás chamada, procurada, cidade não
desamparada. Então, que nós possamos ser este povo santo, remido do Senhor, preparado. E por último, vamos ler Ezequiel 33:11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta no seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morrereis, ó casa de Israel. Portanto, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quanto à maldade do ímpio, ele não cairá por ela no dia em que se converter da sua maldade. Nem o justo poderá viver pela justiça no dia em que pecar. Ou seja, vamos nos arrepender dos nossos pecados hoje, vamos viver uma vida santa e vamos nos preparar, porque precisamos estar vigilantes e nós não sabemos o dia e a hora, portanto seremos pegos de surpresa. Nós, eu tenho certeza que seremos o povo que não vamos ser pegos de surpresa, nós estaremos disponíveis, nós estaremos atentos, nós estaremos ajudando pessoas ao nosso redor e eu creio que Deus estará unindo pessoas, propósitos neste tempo e você será um deles. Amém? Vamos orar comigo rapidinho. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa mensagem. Que possamos estar vigilantes, que possamos estar atentos, que possamos estar nos preparando. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar a Tua vontade, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para que entendamos onde o Senhor quer que nós estejamos, o que o Senhor quer que nós façamos e com quem o Senhor quer que nós nos relacionamos. Se conosco neste dia. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, fiquem na paz de Cristo, Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo.